Você sabia que a vasectomia é um dos métodos contraceptivos mais eficazes, sendo que mais de 99% dos homens que são submetidos a ela não engravidam suas parceiras? Mas será que ela pode ser revertida? Urológica, desvendando a urologia. Cirurgia de vasectomia. Olá, sou o Dr. Pedro D'Ameto Neto, médico urologista, e hoje nós vamos falar sobre vasectomia, uma cirurgia cada vez mais feita. Vamos falar sobre seus benefícios, os mitos e verdades que a cercam e se ela pode ser revertida. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, fique até o final do vídeo. Então, a vasectomia é um procedimento cirúrgico de esterilização masculina, em que nós amarramos os chamados ductos deferentes para que o homem não ejacule mais com espermatozoides. Mas os homens continuam ejaculando, então muitas pessoas não entendem por que isso acontece. Então, eu vou explicar para vocês aqui no desenho. Vejam só, aqui é o testículo e aqui é o canal deferente. Então, vejam que ele vem por aqui, passa atrás da bexiga, passa pelas vesículas seminais, que são duas glândulas, aqui só está uma desenhada, mas são duas, passam pela próstata e daí saem. Então a gente amarra aqui esses ductos deferentes. São duas incisões pequenas, uma de cada lado, no escroto, né, no popular saco. Aí eu puxo esse canal para fora, corto um pedaço, amarro um lado e o outro, cauterizo e mudo o plano, para não haver risco de recanalização desse ducto. Então vocês imaginam que 10% do líquido do esperma vem dos testículos, mais 60% vem das vesículas seminais e 30% da próstata. Então o homem que é submetido à vasectomia continua ejaculando, só que sem espermatozoides. Como eles vêm dos testículos e a gente amarra aqui, então ele continua ejaculando o líquido que vem das vesículas seminais e da próstata. É ambulatorial, então o paciente é submetido a ela e já vai para casa tão logo recupere da anestesia. Pode ser feito com anestesia local ou, como tem sido mais comumente realizado, com sedação. Então, com isso o homem dorme, não vê nada, quando acorda a cirurgia já foi. Ela dura em torno de 20, 25 minutos. Esses canais deferentes que eu mencionei são amarrados, aí é retirado um pedaço para afastar os cotos, e eles são cauterizados e a gente muda o plano para evitar que haja conhecida recanalização espontânea, que é quando volta naturalmente a religar. Então, para evitar isso, são feitos esses procedimentos. O homem recuperou da anestesia, vai para casa, os pontos que são aplicados caem depois de 2, 3 semanas. Primeiro, se o casal definiu não ter mais filhos mesmo, é um procedimento definitivo, então não tem mais que se preocupar em renovar, por exemplo, como mulher que toma anticoncepcional tem que ficar tomando anticoncepcional, ou tem que ficar, o casal lembrando, o homem lembrando de usar preservativo, ou a mulher ficar tomando injeções periodicamente. Fez, está feito. Uma coisa muito importante que muitos homens ficam preocupados de causar algum problema de ereção. Não traz qualquer problema de ereção. O homem continua, inclusive, ejaculando, só que sem espermatozoides, então no aspecto sexual nada muda. Também não há alteração hormonal, como muitos outros métodos contraceptivos. Então não há qualquer influência na testosterona, que é o hormônio masculino. E muitos homens vêm perguntar se o procedimento, aquela vasectomia especificamente que vai ser feita, é daquela que pode reverter ou que é daquela que não pode reverter. Sempre é possível a reversão, mas o que a gente salienta é que ela não é garantida. Por quê? Imaginem que os canais que a gente amarra para interromper o fluxo de espermatozoides são muito finos, muito pequenos. Então, se a gente precisar religar, essa cirurgia é muito mais complexa, a reversão da vasectomia, do que a vasectomia propriamente dita. Ela tem que ser feita a reversão com microscópio para poder ver em detalhes o canal. A gente tem que ver a chamada luz do canal deferente, que é por onde vão
os espermatozoides, e para eles serem religados tem que usar fios bem finos, material de microcirurgia, e mesmo que a cirurgia seja muito bem feita, se houver mínimo processo inflamatório na região, esse processo inflamatório pode fechar o canal e a cirurgia não ter sucesso. Então, por isso que eu sempre saliento, é muito importante que o casal realmente tenha certeza que não queira mais ter filhos. Se houver alguma dúvida, é melhor não fazer a vasectomia, porque a reversão dela não vai ser garantida. Um outro aspecto, quanto menos tempo da vasectomia em relação à reversão, mais chance tem de sucesso. Então, se a reversão da vasectomia ocorrer depois de 2 até 5 anos da vasectomia, as chances de sucesso são maiores. Conforme o tempo vai passando, vai diminuindo, e acima de 10 anos de intervalo entre vasectomia e reversão, as chances de sucesso caem bastante. Então, apesar da vasectomia ser uma cirurgia muito tranquila, simples, como todo procedimento cirúrgico, tem que haver alguns cuidados pós-operatórios. Então, primeiro, o homem tem que ficar em repouso, evitar muito esforço físico, como nas primeiras 48 horas, aplicar compressa fria, compressa de gelo, porque sempre pode inchar, sangrar um pouco, ficar roxeado, então o gelo minimiza isso. E por 1 semana não pode ter relação sexual e não fazer atividade física, depois pode retomar. E muito importante, ele tem que ter clareza que ele ainda está fértil, porque mesmo onde a gente amarra para interromper o fluxo de espermatozoides, alguns já passaram. Então esses espermatozoides têm que ser eliminados. Então normalmente depois de algumas ejaculações, ou 1 mês e meio, 2 meses, aí é indicado fazer o espermograma para confirmar que ele esteja zerado. Se ele não estiver, ainda houver espermatozoides, aí tem que esperar mais um pouco, o homem manter, o casal, manter o método anticoncepcional que já vinha utilizando. Aí depois de um tempo a gente repete o espermograma, depois de zerado, aí sim o homem está liberado para ter relações sexuais com a parceira sem qualquer tipo de proteção. Mitos e verdades sobre a vasectomia. A vasectomia causa impotência sexual. Mito. Como eu já falei antes, a vasectomia não interfere na ereção e nem na libido. A vasectomia reduz a produção de hormônios masculinos. Mito. A vasectomia não interfere na produção hormonal, porque, como eu já disse, os testículos ficam intactos. São só os canais deferentes que são amarrados. Ainda posso ejacular depois da vasectomia. Verdade, como eu expliquei. No início, são os canais deferentes amarrados junto dos testículos. E como só 10% do líquido vem deles, a maior parte vem das vesículas seminais e da próstata, o homem continua ejaculando normalmente, só que sem espermatozoides. O procedimento não tem efeito imediato. Verdade, porque mesmo depois que os canais são amarrados, passaram alguns espermatozoides que estão ao longo do canal deferente até sair. Então esses espermatozoides precisam ser eliminados. Daí que o homem deve manter o método anticoncepcional até fazer esse espermograma, estando zerado, aí está liberado. Se você está considerando fazer a vasectomia e quiser mais informações sobre o procedimento, procure um médico urologista. Portanto, a vasectomia é um método contraceptivo seguro, eficaz e definitivo. Ela não altera o aspecto sexual, o homem continua tendo ereções normalmente, inclusive ejaculando, e é uma ótima opção para homens que não querem mais ter filhos. Mas se você está considerando essa possibilidade, converse com um médico urologista. Agora, sempre atentar que, embora ela possa ser revertida, como a reversão não é garantida, o casal tem que refletir muito bem antes de optar por esse método. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e deixar seus comentários e dúvidas que terei prazer em responder. Até mais!